Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 15 de abril, agora na Espanha, 13 horas e 31 minutos no Brasil, 8h31 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas está acumulando numa onda 4. A gente acabou explodindo numa onda 1, que levou a BTC para 30.550. Depois corrigiu numa onda 2, cujo fundo foi alcançado anteontem, no patamar de 29.637. Eu tô no 4 horas. Depois, uma onda 3, cujo topo foi alcançado ontem, dia 14 de abril, na madrugada de sexta, de quinta para sexta, né? Era 1 da manhã aí no Brasil. Bateu 31 mil dólares, o topo da nossa onda 3 aqui no 4 horas. Agora, nitidamente, a gente está desenvolvendo uma onda 4. Vocês percebam que aqui no 4 horas, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. É bem provável que com a esteira do final de semana, que está só começando, a gente fique acumulando aqui numa subfigura triangular. Em algum momento isso aqui vai explodir numa onda 5. A estética também dessa movimentação está muito interessante. Tá se desdobrando em 5 ondas aqui para o 4 horas. E na onda 5 a gente vai estressar essa camada mais roxa aqui de sobrecompra, que deve se desdobrar até a abertura de futuros no mercado asiático, ali próximo de domingo. Isso aqui deve explodir em direção a 32 mil dólares. No gráfico mensal, se o mês terminasse hoje é dia 15 ainda, a gente está no meio do mês 4, a gente estaria desenhando um belíssimo candle comprador por cima da mediana do canal de Keltner no mensal, que está fazendo emborcar para cima as 3 linhas. E aqui, ó, no histograma do MACD, a gente está em vias, né, a um candle só no mensal, que cada candle representa um mês, cada velinha dessa aqui é um mês. A gente está só um candle de startar aqui no histograma, no MACD, no mensal, o início de uma bela amplitude ondulacional compradora. No diário, a BTC segue agressiva. O candle comprador de hoje ainda não foi engolfado pelo de ontem. Eles estão com a aresta superior no mesmo patamar, ou seja, essa agressividade e esse ímpeto impulsivo seguem plenamente vigentes. A BTC basicamente só transita por cima do canal de Keltner. Mesmo que ela visitasse o interior do canal, o ímpeto dessa onda compradora aqui não estaria revogado. Na projeção, a nebulosidade esverdeada continua ganhando espessura, o que indica que os compradores estão fortemente no controle da BTC. No intraday, a BTC tá um reloginho, agora eu tô nos 5 minutos. A gente bate na lower, volta para ver o up, encosta aqui na primeira upper, volta para ver o up. Já ofertei sinais no copy trading, já fecharam com gain, com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais, com certeza vai ser lucro novamente no bolso dos assinantes. Na seara fática, boa parte das estrelas da NBA já recebem seus salários através de criptoativos. E a Solana vai lançar um smartphone com sistema operacional Android com foco total na Web3. O anúncio acontece agora, vai ser batizado o aparelho vai ser batizado de Saga, e o anúncio acontece. O lançamento vai ser na próxima semana. O anúncio foi feito em junho de 2022, mas acontece que a Solana passou por vários percalços, como por exemplo o crash da FTX, já que a Alameda Research, o braço de investimentos da FTX, era um investidor anjo da Solana. Eles despejaram milhões de sols no mercado que estavam estaqueadas para poder fazer frente aos credores. Enfim, aconteceu tanta coisa que foi postergando, e agora o lançamento do aparelho Saga está confirmado para a próxima semana. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E explodem os ataques de phishing no mundo cripto. Phishing é aquele ataque onde o hacker imita o site em que o usuário normalmente visita, o site autêntico. E por que os hackers gostam tanto de promover phishing no mundo cripto? Porque nas DEX exchanges, principalmente, e nas plataformas DEX, o usuário ele conecta o wallet dele na plataforma. Então, para a gente usar uma PancakeSwap da vida, é preciso conectar o wallet, o MetaMask, enfim, não importa qual seja o DEX Wallet, o Tronlink da vida, na plataforma. E normalmente as plataformas autênticas só pedem para fazer a conexão assinando a autorização para leitura
E os sites phishing, eles na verdade, quando você conecta, você espera que a autorização, o pop-up que abre aqui do MetaMask, seja de uma assinatura para leitura. Mas os sites phishing, na verdade, já estão promovendo transferências de recursos criptos. Ou seja, muito cuidado na hora de fazer a assinatura no pop-up aqui do MetaMask. Muita gente tá acostumada a entrar na Uniswap, na PancakeSwap, e aparece o pop-up e já sai clicando. É preciso ler e confirmar que se trata de uma autorização de leitura. Mesmo que o site seja autêntico, nada impede que um site autêntico seja hackeado e aí a autorização de leitura passa a ser uma autorização de transferência. Tem que ter muito cuidado para operar na Web3. Por isso que eu acho que num futuro muito próximo as Big Techs, um Gmail da vida ou uma Microsoft, um Hotmail, eles vão acabar incorporando as Private Keys como mais uma opção de wallets dentro daquele ecossistema da Google, e as pessoas vão acabar fazendo o link nas plataformas pelo Gmail, e aí vai ter mais um 2FA relativo à transferência de criptoativos dentro do próprio Google ou do próprio Facebook ou na Microsoft, no Hotmail, enfim. É natural que as Big Techs acabem incorporando, porque eu não consigo imaginar, por exemplo, a minha mãe navegando na Web3 e tendo que conferir se a assinatura de linkagem é só de leitura ou só de transferência. Então, paulatinamente, as Big Techs vão absorvendo e os wallets vão acabar ficando na prática DEX, né? Na prática, eles vão ser wallets centralizados, vão ser DEX no sentido de que para poder operar nessas plataformas, muita gente vai optar por fazer a linkagem via Gmail, por exemplo. Então seria DEX só para efeito de quem usar um MetaMask da vida. Para quem usar um Gmail, um Hotmail, na verdade, os seus ativos estarão sendo administrados pelas Big Techs. E na seara política e finanças internacionais, a China está se preparando para a guerra. E os Estados Unidos não estão prontos. A quantidade de munição do Ocidente está se reduzindo dramaticamente. Agora, o líder dos republicanos na Câmara Federal, o Mike Gallagher, um republicano pelo Wisconsin, está reportando, ele é presidente da Comissão de Assuntos Estratégicos e Política Externa da Câmara, que a conquista contínua da Ucrânia pela Rússia e o fracasso dos Estados Unidos em detê-la contém todas as lições necessárias para o que vem a seguir em relação a Taiwan. Os Estados Unidos estão perdendo a liderança global numa velocidade exponencial. É impressionante a velocidade com que o Joe Biden está conseguindo destruir a hegemonia global norte-americana. Segundo esse republicano, o Mike Gallagher, tudo começou com aquele desembarque atabalhoado e completamente caótico do Afeganistão, que impôs a morte de muitos americanos, já que houve um atentado no aeroporto de Cabul na saída, e tudo começou ali. Os aliados norte-americanos começaram a desconfiar dos americanos naquele momento, ou seja, um presidente não confiável, uma nação que tá literalmente ladeira abaixo e agora vai ter que lidar com uma China sedenta por poder geopolítico global. E Lawrence Summers, o lendário ex-secretário do Tesouro norte-americano, afirma que os Estados Unidos estão num preocupante isolamento econômico global. Segundo ele, o desembarque do Reino Unido do Brexit, que foi apoiado pelos Estados Unidos, acabou colocando a Europa unida do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos estão perdendo o controle sobre a reserva cambial global, que seria o dólar até então. A China vem com sangue nos olhos. Segundo ele, o futuro macroeconômico global não é muito bom para os Estados Unidos e para ele o sol está nascendo para a China. E Elon Musk afirma que o foguete Starship, que ele afirmou que um dia muito em breve, como ele diz, que um dia será usado para levar uma missão tripulada humana para Marte, vai fazer um teste nessa segunda-feira. A empresa, a Starlink, a SpaceX, né?
que opera também os satélites da Starlink, vai lançar esse foguete Starship na segunda-feira e vai fazer um passeio pelo espaço. Segundo Elon Musk, tá tudo pronto, são só testes mesmo de ajustes e num futuro que ele diz não muito distante, esse mesmo foguete, o Starship, levará seres humanos para Marte. Enfim, gente, o mundo tá pirado, a China com sangue nos olhos, a BTC segue aqui desbravando e esgarçando a nossa Upper. Agora eu tô no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. A gente segue caminhando em direção a 32 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com Algorand, XTZ, Atom, Polkadot Kusama, Shiba Inu e seu Shiba Token. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.